Oiê, eu sou Lê Monteleone e hoje eu vou te dar dicas de como sobreviver sozinha na quarentena. Pois é, gente, estou entrando na minha terceira semana de isolamento total, então faz 2 semanas que eu estou em casa, sem contato com ninguém, completamente sozinha. A essa altura do campeonato eu confesso que eu não sei mais se é melhor estar sozinha ou com gente, porque eu ouço alguns berros assim vindo dos apartamentos vizinhos, que é um pouco assustador, me faz até ficar grata por estar na quarentena sozinha, porque assim eu só brigo comigo mesma, né, gente? Não tem mais ninguém pra brigar, é ótimo. Acho importante reforçar que eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou especialista em nada. Então, esse vídeo, na verdade, são algumas dicas baseadas na minha própria experiência. É focado, sim, para quem tá na quarentena sozinha, como eu, mas óbvio que as dicas podem ser usadas por qualquer um. A primeira dica é: crie uma rotina diária. É importante a gente deixar esses dias o mais parecido possível com o nosso dia a dia normalmente. Então tem um horário para acordar, para comer, para malhar, para estudar, para trabalhar. Cria essa rotina porque assim fica muito mais fácil você se organizar e evitar passar o dia inteiro de pijama sem fazer nada e chegar no fim do dia e se sentir inútil e sentir que o seu dia não rendeu nada. Nessa rotina é importante você deixar um tempo também para você relaxar. Então, separa um tempo para você ler um livro, para você ver uma série, ligar para os amigos ou apenas não fazer nada, porque a gente tem que relaxar nesses momentos, sim. A minha rotina é bem simples de segunda a sexta, então eu acordo sempre no mesmo horário, almoço no horário certinho, janto no horário certinho, malho todos os dias. E aí de final de semana eu deixo a coisa um pouco mais livre, que é justamente para eu não perder a noção dos dias, né? Que é uma coisa que pode acontecer pra gente, já que a gente não tá saindo de casa nunca. A segunda dica é manter uma alimentação saudável. É importante a gente comer direitinho para manter a nossa imunidade boa, a nossa saúde boa. Então, óbvio que você vai comer besteira, gente, é normal, não é pra ninguém parar de comer besteira. Aliás, esta não é a hora para fazer dietas milagrosas nem dietas malucas, gente. Né? Não entrem nessa, vamos comer direitinho, comer saudável, pra gente manter a nossa saúde em dia. Eu continuo fazendo um cardápio semanal que eu já fazia quando eu estava trabalhando fora. Então fica muito mais fácil de eu organizar a lista de compras quando eu vou no mercado. E assim também eu já tenho as refeições preparadas, ou pelo menos pensadas. Fica muito mais fácil na hora de comer e evita que eu coma qualquer besteira no meio do caminho. Mais uma vez no final de semana eu deixo as coisas um pouquinho mais relaxadas, então óbvio que como besteira, batata frita, hambúrguer, peço delivery sim de comida, como bastante chocolate também que eu não resisto. Eu também tenho usado um aplicativo que chama MyFitnessPal, que você pode colocar todas as suas refeições, exercícios físicos ali. Eu uso esse aplicativo já faz uns anos, não parei de usar agora que estou em casa. Então é bem interessante que te ajuda a controlar mais ou menos o que você come. Outra coisa importante é: evite comer no sofá. Ponha a mesa direitinho e aproveite efetivamente aquele momento, aproveite a sua refeição, saboreie aquilo com calma. Não come no sofá, correndo, vendo série, ou não coma na frente do computador, trabalhando. Pare e coma. Se você não gosta de comer sozinho, liga para um amigo ou para alguém da sua família e faça assim uma videochamada enquanto vocês comem. Assim fica mais divertido e você tem um momento de respiro ali no seu dia. Beba água. Essa é uma dica que vale sempre e que a gente sempre esquece. Então, para evitar que eu esqueça de beber água, porque eu realmente esqueço, eu deixo garrafas d'água espalhadas pela casa inteira. Então tem na mesa onde eu trabalho com computador, tem no meu quarto, tem na cozinha, tem na sala, tem em todos os lugares, que assim eu vejo a garrafa d'água, eu lembro que eu tenho que tomar um pouquinho de água e ajuda a me manter hidratada nessa época. Outra coisa importante é a gente não esquecer de cuidar da própria higiene. Sim, gente, parece estranho falar isso, mas nós estamos em casa, sem contato com ninguém, sem sair de casa. Então é muito tentador a gente simplesmente parar de tomar banho, de escovar os dentes, de passar desodorante, mas não pode. Né? A gente tem que manter a nossa higiene em dia para justamente tentar manter a nossa rotina o mais próximo possível do nosso dia a dia normal fora da quarentena. Tome sol, gente, é importante pra gente manter a nossa vitamina D. Eu tenho sorte de ter uma varanda que pega bastante sol na parte da tarde, então eu aproveito as tardes para ficar ali lendo ou trabalhando e tomando um solzinho. Mas você pode procurar algum canto da sua casa que tome sol em determinado horário e esteja lá naquele cantinho, naquele horário, todos os dias tomando sol. Acredito que todo mundo já esteja fazendo isso bastante, mas é sempre importante relembrar, gente.
Faça videocall com seus amigos e com seus familiares. Assim você se sente mais próximo, se sente querido. Lembra que existem outras pessoas que se importam com você e também pessoas com as quais você se importa. Então, não deixe de fazer isso, faça isso todos os dias, que é bom para todo mundo. Você pode também criar uma lista de tarefas. Então, pegue um papel e coloque tudo ali que você pode ou que você quer fazer durante essa quarentena. Desde limpar armário, até montar quebra-cabeça, até ligar para aquele seu amigo que você não fala há um tempo, até ver aquele filme clássico que faz muito tempo que você não vê. E aí, sempre que você estiver entediada, você vai nessa lista e faz alguma coisa daquilo. E aí você vai riscando as tarefas, o que também dá aquele sentimento de, ok, fiz alguma coisa de útil no dia de hoje, o que é bem importante ultimamente. Fique offline. No meio de tanta notícia ruim, de tanta mensagem, no meio de tanta videochamada, acho que é importante a gente tirar um tempo para meio que esquecer o que está acontecendo no mundo e focar só na gente. Não tô falando pra você se tornar um alienado e parar de ver notícias totalmente, gente. É só que passar o dia inteiro dando refresh nos sites de notícias pra ver as últimas calamidades que aconteceram no mundo não vai te ajudar em muita coisa, só vai te deixar mais ansioso e com medo. Então, evite fazer isso, tire um tempo do seu dia para efetivamente desligar tudo. Eu sempre, por exemplo, desligo os alertas do meu celular enquanto eu tô malhando ou enquanto eu tô vendo série à noite, porque assim eu tenho aquele momento só pra mim, sem nenhuma distração externa, e eu posso esquecer um pouquinho e relaxar totalmente. Uma coisa que pode te ajudar a se sentir útil nesses dias de quarentena é colocar metas. Você pode colocar como meta o que você quiser, malhar 3 vezes por semana, ler um livro por semana, estudar 1 hora por dia. Não interessa, coloca alguma meta na sua vida que assim você tem um propósito e cada vez que você atingir aquela meta você vai ficar feliz e satisfeito com você próprio. E a gente tá precisando ficar feliz e satisfeito com alguma coisa nesta vida, né, gente? A internet tá cheia de coisa boa e divertida pra gente fazer. Então tem muito jogo online pra gente escolher e baixar no celular ou até mesmo no computador. Eu sou adepta do clássico Candy Crush, adoro aquilo, sou completamente viciada naquilo e tenho jogado bastante. Mas tem muitas opções por aí, gente. Basta você procurar uma coisa que te interesse, com certeza você vai achar algum jogo interessante para te distrair. Faça uma lista de coisas boas. Sim, todo dia escreva no papel alguma coisa boa que aconteceu com você. Não importa se for uma coisa bem pequenininha, do tipo levar o lixo na rua. Eu fico super feliz toda vez que eu tenho que levar o lixo, gente, confesso. Antes eu odiava fazer isso. Agora eu estou adorando porque é o momento que eu saio na rua e respiro ar livre, enfim, é maravilhoso. Mas qualquer coisa vale para você colocar nessa lista, até mesmo acenei para o vizinho. Porque aí quando você estiver num dia um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais triste, você pode pegar essa lista, ver essas coisas boas que te aconteceram e quem sabe repetir ou se inspirar nelas para deixar aquele dia difícil um pouquinho melhor. Ainda nessa onda de uma coisa boa que aconteceu no meu dia, lá no Instagram eu tô colocando um template com o diário da quarentena e lá eu coloco sempre uma coisa boa que aconteceu no meu dia. Então eu convido vocês a entrar no meu Instagram e procurar esse template para me dizer também o que aconteceu de bom no dia de vocês, porque isso ajuda a gente a se inspirar também. Comemore! Nesses tempos difíceis é importante a gente se apegar às mínimas coisas para comemorar. Então aqui em casa eu já comemorei o St. Patrick's Day com uma bela de uma cerveja belga, já comemorei também a chegada da primavera com um buquê de tulipas lindos e continuo arranjando desculpas para comemorar. Então, assim, não importa, você pode criar uma comemoração exclusiva sua, não importa o que seja, mas comemore, porque a gente precisa se distrair nesses tempos difíceis. E a dica mais importante de todas é: viva um dia de cada vez. É, aquele clichê básico, aquele clichê assim, super de tiozão, gente, mas a real é essa, a gente não sabe quando isso vai acabar, então não adianta a gente ficar ansioso, colocando, só faltam 10 dias, a gente não sabe quantos dias faltam. Então, vamos viver um dia de cada vez. Vai ter dias que você vai estar pior sim, que você vai estar triste, que você não vai ser nada produtivo, que você só vai querer passar o dia inteiro de pijama. Tá tudo bem. Faça o que for preciso para você se sentir melhor. Se você aquele dia quer passar o dia inteiro de pijama, tá tudo bem. Se você quer passar o dia inteiro vendo Netflix,
Tá tudo bem também, gente, não importa, o importante é a gente se sentir bem, porque no dia seguinte é um novo dia, o dia seguinte vai ser melhor sim. São tempos difíceis e a gente tem que aprender a não se cobrar tanto. Ninguém vai estar 100% do tempo feliz, ninguém vai estar 100% do tempo tranquilo. É normal a gente ficar ansioso, a gente ficar com medo. Então tá tudo bem, gente, tá sempre tudo bem. O importante é você fazer o que te faz sentir bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de como sobreviver sozinha na quarentena. Não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever aqui no canal, que tem vídeo novo toda semana, sim. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá eu tô colocando a minha rotina diária, vários memes, piadinhas, fazendo piada de tudo, gente. Também mostrando o que eu não tô gostando, os dias que eu tô menos bem, que eu acho que é importante a gente trocar, lá dá pra gente conversar direto. Então, acho que é bem legal e está me fazendo bem conversar diretamente com vocês lá pelo Instagram. E lá no blog eu tô fazendo uma série de posts também com dicas do que fazer na quarentena, reunindo links de cursos, dicas de séries, de livros, de filme, uma série de coisas. Então entra lá também que tem bastante conteúdo pra gente se distrair. Fiquem em casa, fiquem seguros. Beijo!